Merimônana e os 3 dilúvios. Os Tupinambás creem que houve nos primórdios do tempo um ser chamado Monan. Monan criou os céus e a terra, e também os animais. Ele viveu entre os homens, num clima de cordialidade e harmonia, até o dia em que eles deixaram de ser justos e bons. Então, Monan investiu-se de um furor divino e mandou um dilúvio de fogo sobre a terra. Até ali, a terra tinha sido um lugar plano. Depois do fogo, a superfície do planeta tornou-se enrugada como um papel queimado, cheia de saliências e sulcos que os homens, mais adiante, chamariam de montanhas e abismos. Desse apocalipse indígena, sobreviveu um único homem, Irim Magué, que foi morar no céu. Ali, em vez de conformar-se com o papel de favorito dos céus, ele preferiu converter-se em defensor obstinado da humanidade, conseguindo, após muitas súplicas, amolecer o coração de Monan. Segundo Irim Magué, a terra não poderia ficar do jeito que estava, arrasada e sem habitantes. Está bem, repovoarei aquele lugar amaldiçoado, disse Monan, afinal. Monan mandou um dilúvio à terra para apagar o fogo e a tornou novamente habitável, autorizando o seu repovoamento. Irim Magué foi encarregado de repovoar a terra com o auxílio de uma mulher criada especialmente para isto. E desta união surgiu outro personagem mítico da mitologia tupinambá, Merimônana. Este Merimônana tinha poderes semelhantes aos do primeiro Monan, e foi graças a isto que pôde criar uma série de outros seres, os animais, espalhando-os depois sobre a terra. Apesar de ser uma espécie de monge e gostar de viver longe das pessoas, ele estava sempre cercado por uma corte de admiradores e de pedintes. Ele também tinha o dom de se metamorfosear em criança. Além disso, Merimônana fez muitas outras coisas úteis para a humanidade, ensinando-lhe o plantio da mandioca e de outros alimentos, além de autorizar o uso do fogo, que até então estava oculto nas espáduas da preguiça. Um dia, porém, a humanidade começou a murmurar. Este Merimônana é um feiticeiro, dizia o cochicho intenso entre as ocas. Assim como criou vegetais e animais, este bruxo há de criar monstros, e Tupã sabe lá o que mais. Então, certo dia, os homens decidiram aprontar uma armadilha para seu semideus. Merimônana foi convidado para uma festa, na qual lhe foram feitos 3 desafios. É simples, disse o chefe dos conspiradores. Você só terá de transpor, sem queimar-se, estas 3 fogueiras. Para um ser como você, isto deve ser muito fácil. Instigado pelos desafiantes, e talvez um pouco por sua própria vaidade, Merimônana acabou aceitando o desafio. Muito bem, vamos a isto, disse ele, querendo pôr logo um fim à comédia. Merimônana passou incolume pela primeira fogueira, mas na segunda a coisa foi diferente. Tão logo pisou nela, grandes labaredas o envolveram. Diante dos olhos de todos os índios, Merimônana foi consumido pelas chamas, e a sua cabeça explodiu. Os estilhaços do seu cérebro subiram aos céus, dando origem aos raios e aos trovões, que são o principal atributo de Tupã. Desses raios e trovões originou-se um segundo dilúvio, desta vez arrasador. No fim de tudo, porém, as nuvens se desfizeram, e por detrás delas surgiu brilhando uma estrela resplandecente, que era tudo quanto restara do corpo de Merimônana. Depois que o mundo se recompôs de mais um cataclismo, o tempo passou e vieram à terra 2 descendentes de Merimônana. Eles eram filhos de um certo Shonmei, e se chamavam Tamendonaré e Ariconte. A rivalidade cedo se estabeleceu entre os 2 irmãos, e não tardou para que a fogueira da discórdia acirrasse os ânimos da tribo onde viviam.
Tamendonaré era bonzinho e pacífico, pai de família exemplar, enquanto Ariconte era amante da guerra e tinha o coração cheio de inveja. Seu sonho era reduzir todos os índios, inclusive seu irmão, à condição de escravos. Depois de diversos incidentes, aconteceu um dia de Ariconte invadir a choça do seu irmão e lançar sobre o chão um troféu de guerra. Tamendonaré poderia ser bom, mas a sua bondade não ia ao extremo de suportar uma desfeita dessas. Erguendo-se, o irmão afrontado golpeou o chão com o pé, e logo começou a brotar da rachadura um fino veio de água. Ao vê-la aquela risquinha inofensiva de água brotar do solo, Ariconte pôs-se a rir debochadamente. Acontece que a risquinha rapidamente converteu-se num jorro de água, e num instante o chão sob os pés dos dois, bem como os de toda a tribo, rachou-se como a casca de um ovo, deixando subir à tona um verdadeiro mar impetuoso. Aterrorizado, o irmão perverso correu com a sua esposa até um genipapeiro, e ambos começaram a escalá-lo como dois macacos. Tamendonaré fez o mesmo, e depois de tomar a esposa pela mão, subiu com ela numa pindoba, e assim permaneceram os dois casais, cada qual trepado no topo da sua árvore, enquanto as águas cobriam pela terceira vez o mundo. Quando as águas baixaram, os dois casais desceram à terra e repovoaram outra vez o mundo. De Tamendonaré se originou a tribo dos Tupinambás, e de Ariconte brotaram os Temininó,